Pai seja com vocês, irmãos. Boa noite, casa. Graças a Deus por esse tempo na presença dEle, por esse culto, por esse tempo de adoração. E eu vou correr rápido, correr devagar também não dá, né? Mas eu vou ser rápido porque eu tenho muita coisa no meu coração para entregar a vocês hoje, da parte de Deus. E eu já quero te convidar a que a gente abra junto a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, versículo 22. Lucas 12, verso 22. As crianças estão indo lá para a salinha. E se você organizou o seu coração, o seu tempo para adorar a Jesus, nada mais vai tirar a sua atenção a partir de agora. Enquanto a gente tem criança no auditório, né, a gente precisa recorrer a eles muitas vezes, nos distraímos, mas depois que eles vão para um tempo de edificação, a gente tem condições de assentar o nosso coração e percebermos com riqueza de detalhes, com toda a concentração, aquilo que o Senhor tem para a gente. Então eu vou pedir que você se atenha àquilo que nós queremos receber, aquilo que Deus tem para nos entregar hoje, porque eu até disse para o pessoal da mídia, falei, hoje eu tenho muita coisa para vocês projetarem, muitos versos, e eu acredito que isso vai exigir também de vocês uma atenção maior. Mas Deus está aqui, amém? Deus está nos dirigindo nesse tempo. Nós estamos falando sobre cuidado de Deus. E o cuidado de Deus é algo que faz parte da nossa vida, que está nos cercando, que eu acredito que faça parte da tua história. E eu tenho me pegado pensando muito nisso nesses dias, e eu fiquei até esses dias pensando no detalhe de quanto muitas vezes a gente pensa que o cuidado é uma coisa e o cuidado é outra. Eu comecei a série nesse mês de abril do cuidado de Deus, e na primeira semana do mês o câmbio do meu carro foi para o vinagre. E aí você pensa, né? E o cuidado de Deus? Não, calma. O cuidado de Deus está em seguida. Está no passo seguinte. As pessoas que Deus moveu para com o coração chegar e dizer, pastor, quero ajudá-lo. E a gente vê nisso o cuidado de Deus. E a gente vê pessoas numa situação como essas, pessoas que têm condições ajudando, pessoas que não têm condições ajudando também. E a gente vai vendo nisso tudo o cuidado de Deus. E a gente vai vendo em tantas coisas esse minucioso cuidado. A gente corre o risco de, em algum momento, obrigado, Rafa, não perceber esse cuidado, desprezar o cuidado maior, por causa dos detalhes que muitas vezes nos ocorre, dos problemas que a gente tem. Então esteja atento, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da gente como igreja. E nem sempre o que não acontece não foi porque Deus não cuidou. Talvez o que não aconteceu era exatamente parte do plano e do cuidado de Deus. Então nem sempre aquilo que não acontece, aquilo que não vira na tua vida é ausência de cuidado, mas muitas vezes o cuidado de Deus está sendo trabalhado no que não virou, no que não aconteceu. Então vamos ler Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12. Lucas 12 e o verso 22.
Se você não tiver com a sua Bíblia, a gente tem na tela. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos, fala conosco, abra o nosso entendimento e nos ajude em compreender o que o Senhor quer nos falar hoje. Visita os nossos irmãos que precisam, nesta hora, de um socorro, que precisam de um cuidado físico, emocional ou espiritual, os que estão doentes. O Edmilson foi para o hospital no final desse dia, por conta de dores, Senhor, por causa da sua cirurgia. Visita, Senhor, aqueles que têm compartilhado nos últimos dias as suas dores. Tantas pessoas, tantos irmãos, irmãs, familiares dos queridos que são daqui, que estão no Brasil, precisando de socorro, precisando de um afago, precisando de uma mão que se estenda. Estenda suas mãos hoje, Senhor, e socorre cada um. Pois nós estamos meditando no Teu cuidado e sabemos que o Teu cuidado conosco, um dos cuidados do Senhor conosco é nos ouvir. E nós falamos, Senhor, não como quem está lamentando, mas nós falamos como quem está exaltando o poder do Senhor realizar diferente daquilo que está acontecendo. O poder do Senhor reverter situações que não são boas, que não são agradáveis. Nós cremos absolutamente no que o Senhor pode reverter. E o Senhor pode reverter tudo. Então tudo nós colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Deus está cuidando da gente. Deus está com os seus olhos muito próximos daquilo que é você. Israel estava no Egito 430 anos aproximadamente escravo. E quando eles estão já não aguentando mais, a palavra de Deus eu tenho visto e eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Parecia que Deus tinha esquecido deles. Já eram mais de 400 anos, mas a palavra e a ordem era, eu tenho visto. A ordem era, eu tenho ouvido. Parecia que era distante aquele cuidado, parecia que ele não existia, parecia que não dava muito para acreditar. E o texto que a gente está vendo hoje, Jesus falar, é um texto que Jesus está ensinando. É um texto que nos arremete a isso. O quanto muitas vezes não parece, mas Deus está cuidando. O quanto muitas vezes a gente está buscando o cuidado em algo que não era para a gente estar buscando. O quanto o cuidado já existe, já foi garantido, já foi manifestado, e às vezes a gente está querendo buscá-lo em outra coisa.
Eu me lembrei, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, enquanto Deus falava ao meu coração, de uma história de um jovem que ia muito mal nos estudos e o pai fez um desafio com ele, dele melhorar notas, e ele disse: pai, olha, eu vou melhorar minhas notas e vou concluir o meu ensino médio, meu high school, de forma brilhante, e vou prestar vestibular, e vou fazer de tudo. Tenho certeza que com os meus esforços eu vou entrar numa boa faculdade, e eu só gostaria que você me desse por prêmio, se eu fizer tudo isso, um carro. E foi fazer o que ele disse para o pai. Alguns anos depois, esse jovem se forma com louvor, o primeiro da turma, prestou vestibular, passou numa grande universidade, e o pai fez uma festa para comemorar aquela conquista daquele jovem e deu a ele uma caixa de presente. Quando ele pega a caixa, ele imagina, dentro da caixa deve ter a chave do carro que eu pedi para o meu pai, um carro zero. E quando ele abre a caixa, tem uma Bíblia dentro da caixa. E aquele cara ficou muito chateado quando ele viu a Bíblia. Não escondeu a sua insatisfação, entregou a caixa para a mãe, como que devolvendo o presente, e ficou sem conversar com o pai até o dia de ir para a universidade. Foi para a universidade, estudando, algum tempo depois, recebe a notícia de que o pai tinha morrido. E vem para o sepultamento do pai, e a mãe o chama e entrega para ele aquela Bíblia de novo. Diz para ele: abre a Bíblia que o seu pai te deu naquele dia. Quando ele abre a Bíblia, ele se depara com um cartão. E dentro do cartão tinha um cheque em branco assinado pelo pai na data da festa. E estava escrito no cartão: este cheque é para que você compre o seu carro zero no modelo que você quiser. E no cartão falava do orgulho daquele pai. Aquele jovem recebeu algo e não se ateve que tinha recebido. E quantas vezes a gente recebe o cuidado de Deus e não percebe que está sendo cuidado? É possível que você esteja vivendo exatamente isso. Eu estava lendo o livro de Êxodo hoje e me assustei. Somente 15 dias depois desse povo ter visto a última praga ou maravilha que Deus manifestou no Egito, da mortandade dos primogênitos, vendo aquele povo dar para eles o ouro, eles saquearam o Egito, diz o texto, porque o povo estava tão aterrorizado, porque em cada casa havia um morto, ou era o pai, ou era a mãe. A Bíblia diz que todo primogênito morreu, então não teve um negócio de só o filho, ou só. Não, era o primogênito dos animais, era o primogênito das pessoas. Então, numa casa em que o marido era primogênito, a mulher era primogênito, o filho primogênito, morreu tudo. Então aquele povo estava assustado, e aí os israelitas chegam e dizem assim: a gente precisa de recursos para ir embora. E eles disseram: toma, leva, vão embora, sumam da nossa frente. E eles saquearam o Egito, levaram ouro, levaram coisas preciosas. E aí eles vão chegar diante do mar, vocês conhecem a história. O mar se abre, eles passam pé enxuto, o mar fecha, o exército egípcio que estava perseguindo eles morre. Mas 15 dias depois, esse povo está sem ver que Deus estava cuidando deles. Está reclamando. Então, se esse povo se submeteu a isso, eu imagino que a gente, muitas vezes, também viva o mesmo. Claro que eles não tinham o que nós temos hoje, porque o que a gente tem hoje é que você não viu um mar vermelho se abrir, mas você tem a presença poderosa de um Espírito vivo, que tem aberto o céu para você contemplar. Nós estamos diante de um Espírito que não abriu um mar, mas que tem aberto as revelações de Deus para você ver. Que tem aberto os seus olhos para você ver Jesus, para você ver Deus, seus olhos espirituais. E não tem mar que se assemelhe ao que o Espírito Santo faz. Não se engane. Se a gente pensa que eles eram melhor do que a gente está enganado. Eles é que queriam ter o que a gente tem hoje. Mas eles, por algum momento, se esqueceram daquela grandeza e se apegaram ao problema em que eles estavam vivendo. Então, o cuidado de Deus,
ele nem sempre consegue, é visto e contemplado por nós como sendo o cuidado de Deus. E o texto que a gente leu traz para a gente, e o Espírito traz no meu coração, justamente uma ideia e uma revelação do que é o real cuidado de Deus. Eu já tenho falado isso desde a primeira mensagem sobre o cuidado de Deus aqui. Do quanto a gente se equivoca, do quanto a gente acha que é uma coisa e na verdade é outra. E aqui Jesus está mostrando o que é o real cuidado de Deus de novo. E a primeira coisa que eu falo para vocês é que o real cuidado de Deus é Ele nos dar o que jamais poderíamos comprar. Esse é o real cuidado de Deus. O versículo 32 que a gente leu, Jesus está dizendo o quê? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi dado, ou foi do agrado do Pai, dar o reino a vocês. Não existe cuidado maior do que esse. Se você está esperando um cuidado, um sinal de cuidado de Deus, para tudo hoje e olha para isso aqui. Jesus está dizendo assim, foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Você recebeu o reino. Não tem quem receba o reino de Deus, possa tomar posse do reino de Deus e que não esteja sendo cuidado por Ele. E olha, deixa eu dizer para você, nada do que a gente fizer, ou do que fizéssemos ou pagássemos, nos possibilitaria alcançar o reino de Deus. Não tem nada. A grandeza do cuidado é tão grande que não existe nada que você pudesse ter, fazer ou pagar para você alcançar o reino. É impossível. Eu estava lendo esses dias de que existem alguns modelos de Ferraris no mundo que é impossível se comprar só com dinheiro. O cara pode ter o maior dinheiro do mundo. Existem algumas edições de Ferrari no mundo, de carro, que ele não consegue comprar. Ele precisa, no mínimo, de uma coleção pré-existente. Esses modelos têm que ser originais. E outra, ele corre o risco também de ser proibido comprar outras. As meninas aí devem saber que o Justin Bieber, outro dia, mexeu na Ferrari dele e ele está proibido comprar uma Ferrari. O Justin Bieber. Então não tem dinheiro. Se uma Ferrari é algo que é passivo de não ser comprada só com dinheiro, imagina o reino. Imagina se eu ou você pudesse ter o reino por alguma razão. Se a gente tinha algum mérito ou alguma condição de comprar o reino. Então, se para se comprar uma Ferrari você tem muitos critérios que são exigidos para se alcançar, no caso do reino, nós não temos critérios suficientes que a gente pudesse contemplar ou que a gente pudesse preencher para ter o reino, para comprar o reino. E aí Jesus fala, se alegre, ô pequeno rebanho, não tenha medo, porque foi agrado do Pai não deixar você comprar, não dá a possibilidade de você comprar, foi do agrado do Pai te dar o reino. E o fato do texto dizer foi do agrado, revela outro detalhe, revela que não houve necessidade, não houve interferências, não houve pedidos, não houve tentativa de se ter isso, mas foi uma iniciativa totalmente e unicamente exclusiva de Deus, do Pai. Foi do agrado dele dar para você o reino. E esse reino que ele nos dá é o reino que vai fazer com que a gente consiga se sentir cuidado. Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 20, repetindo o que Isaías foi usado por Deus para escrever. Ele diz assim, e Isaías diz ousadamente, abre aspas, fui achado por aqueles que não me procuravam. Deus dizendo, revelei-me aos que não perguntavam por mim.
O reino que você tem, o Pai que você possui no seu coração, é uma iniciativa total dele. É um projeto inteiramente de Deus. A gente não podia alcançar, mas Deus nos deu o seu reino, e bendito seja o nome desse Senhor. Nós temos o reino de Deus. Se você está buscando aí sinais de que Deus cuida ou não de você, será que Deus está cuidando de mim ou não? Será que está acontecendo coisas favoráveis ou não para mim? Olhe para a Bíblia hoje. Olhe para a Bíblia e enxergue que foi do agrado, do coração do Pai dar a você o reino. Você não precisou gastar nada, você não precisou fazer nada, você não precisou e não precisa de nenhum tipo de expectativa para recebê-lo. Ele te deu. E em Cristo nós temos o reino de Deus, nós tomamos posse desse reino. A segunda coisa que a gente vê acerca do real cuidado de Deus é que o real cuidado de Deus é garantir o que garante ou o que geralmente rouba a nossa vida, enquanto nos colocamos loucos por conquistar. O que você quer dizer com isso, pastor? Jesus está aqui numa orientação para a gente. Está numa orientação para os apóstolos, está numa orientação para os seus seguidores, falando do quão perigosa é a vida, quão cheio de armadilhas é ela. E geralmente, ou muitas vezes, a nossa vida é roubada daquilo que Deus quis que ela fosse. Quando a gente busca, quando a gente está numa caminhada cega de conquistar aquilo que a gente não devia estar preocupado em conquistar. Aquilo que a gente não devia estar angustiado por conquistar. Perceba, o agrado do Pai foi que você tivesse o reino. Agora, quantos de nós estamos preocupados com isso, estamos nos atendo a isso? Eu tenho o reino. É o bastante para mim? Ou não é o contrário? A gente tem o reino, mas a gente está angustiado. A gente está inquieto pelo modelo novo, da bolsa tal, do carro tal, da casa tal. Angustiado tantas vezes. E quando a gente fica nessa angústia, a gente está numa luta de tentar garantir exatamente o que está roubando e minando a nossa própria vida. Versículo 23. A vida é mais importante do que a comida. O corpo mais do que as roupas. Então, se eu inverto o ciclo e começo a dar mais importância para a comida e para as roupas, e a gente sabe nesse país que não é a comida, certo? Essa comida aqui, essa roupa, essa bebida, substitua ela por aquilo que realmente está inquietando você. Então, quando a gente começa a dar mais ênfase a isso, a vida está sendo levada de nós. A gente não consegue enxergar esse reino que foi nos dado. A gente não consegue viver, desfrutar do reino que nos foi dado. Na loucura da busca pela conquista do superficial, a gente perde o profundo. Na loucura da busca pela conquista do transitório, a gente perde o eterno. Na luta da busca pelo secundário, a gente perde o essencial. Lutamos a todo custo para ganhar um reino destrutível, mas não nos posicionamos por um reino indestrutível, que mesmo
conquistado só se vive no posicionamento. O beber, o comer, o vestir, você tem que lutar para conseguir. Se você quiser lutar com as armas da ansiedade. O reino, você precisa se posicionar. Você diz assim, o que eu faço para ganhar o reino? Você só precisa se posicionar. É aos pés da cruz. É na entrega a Cristo. É na rendição a Jesus que o reino nos é dado. A comida, a bebida, o que vestir, a loucura por alcançar o máximo, vai nos roubar a vida e nos custará tudo. Custará o teu sono, custará a tua paz, custará a tua satisfação em viver. Custará tudo que é teu. Se você sair freneticamente na busca louca por aquilo que rouba a vida de verdade. Quer um exemplo? A gente trabalha, a gente festa, com dor de cabeça, com mal-estar, com dor na coluna, com dor no joelho. A gente festa com qualquer tipo de clima e de tempo. A gente cumpre os requisitos do que a América nos exige. A gente é pontual com o mundo. Mas quando as coisas são para o espiritual, basta uma dorzinha de cabeça e a cama te abraça. É ou não é? Basta uma nuvenzinha no céu e você fala, ai, vai chover. Para festar, você está top. Você não cansa. Não tem cansaço, não tem bico de papagaio, não tem dor na coluna. Para orar, para o reino, para as coisas do Senhor, os problemas nos vencem, os problemas nos engolem. As circunstâncias se opõem. É ou não é? É ou não é mais fácil? Porque se para você não é, para mim é mais fácil. A decisão é, eu vou viver o mais fácil ou eu vou viver o que Deus quer que eu viva? Que tipo de escolha que eu estou fazendo? Que tipo de decisão que eu estou tomando? Deus garantiu. Deus já garantiu aquilo que você está perdendo a vida para tentar conquistar. Jesus falou, busque o reino. Essas coisas aí, vão ser acrescentadas. Elas virão, elas se manifestarão. Então, no afã e na sede de conquistar, sabe o que está te custando? Está te custando a vida. E essa palavra vida aqui no grego é psuque, que é a palavra que vai dar ramificação para a vida, para a psique, para a vida emocional, para a vida mental. Certo? E essa palavra aí, essa palavrinha, é justamente aí que a gente perde a vida. É no quanto pressionado a gente fica. É no quanto aqui, atribulado, incomodado a gente fica. Então para de querer garantir o que Jesus já disse que você teria, com tranquilidade, com paz, priorizando o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe seriam acrescentadas, ou essas coisas lhe seriam acrescentadas.
Terceiro lugar, o real cuidado de Deus é nos livrar da ansiedade que essa vida causa. Como essa vida nos traz ansiedade. Verso 22, Jesus diz, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. O preocupar é a ansiedade. Deixa eu dizer para você, a ansiedade é a maior inimiga da revelação do cuidado de Deus e do próprio cuidado em si. Porque quando você fica muito ansioso, você não consegue ver o cuidado de Deus. Então a ansiedade está roubando a tua capacidade de enxergar que Deus está cuidando de você. O alimentar a ansiedade está fazendo com que você não consiga se aquietar e perceber que Deus está cuidando de você. 1 Pedro 5:7, lembrem-se, lembram-se? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Se eu não lanço a ansiedade sobre Jesus, o que acontece? Eu não vejo cuidado. A ansiedade anula a percepção do cuidado. A ansiedade neutraliza a tua capacidade de perceber que Deus está cuidando. E a ausência da percepção do cuidado de Deus não é simples, não é uma coisa qualquer que você fala assim, não, eu só não percebi que Deus não está cuidando, mas está tudo bem, estou firme. Está firme não. A ausência da percepção do cuidado de Deus, sabe o que é que vai promover? Incredulidade. Porque se eu não percebo, se eu não me atenho, se eu não consigo ver que Deus está trabalhando na minha vida, eu me torno incrédulo. Eu não consigo crer, a minha fé morre, ou adormece. E a incredulidade vai promover mais uma coisa. É uma cadeia, não para. A incredulidade vai promover revolta e murmuração. Conversar com um incrédulo é um negócio terrível. Porque todo incrédulo é revoltado. E é murmurador. Encontra um desengrejado, desigrejado. A pior qualidade de pessoa é o desigrejado. Ele é revoltado, ele é azedo. Ele é murmurador. E sabe o que é que fez ele chegar naquele estágio? Foi a falta da percepção que pudesse levar ele à fé de que há um Deus que cuida. A igreja tem problema, mas como eu vejo Deus cuidando da igreja. Então, glória a Deus que está cuidando da igreja. E vai surgindo, e vão surgindo os assuntos. A falta de fé. Eu gostaria de caminhar com vocês em alguns versículos, algumas leituras, rapidinho para a gente compreender isso. São leituras longas, mas vamos comigo. Vamos comigo para a gente perceber exatamente o que eu estou dizendo aqui. Do quanto a ansiedade anula a percepção do cuidado de Deus e o quanto a ausência da percepção do cuidado de Deus gera incredulidade e o quanto que a incredulidade promove revolta e murmuração. Vamos lá, Êxodo 14, versículo 10 ao 22. Está na tela. Ao aproximar-se
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje, ou que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dirigirão ou se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Está murmurando por quê, Israel? Deus está cuidando de você. O que é o teu problema? É um mar. Deus é um Deus que abre o mar. Qual que é a tua angústia? Deus me tirou de um lugar para me deixar morrer no outro? Não, Deus está cuidando de você nesta terra, ainda que ela seja terra de dificuldade, de incertezas. Deus está cuidando da gente. Agora olha Êxodo capítulo 15, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Ô povo mal acostumado. Moisés clamou ao Senhor e disse, e este lhe indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova. Deus está cuidando de nós. Deus cuida do seu povo. Esse povo que insiste em murmurar e em fazer com que a ansiedade seja maior do que a percepção do cuidado. Comece a perceber o cuidado. Lance fora a ansiedade e comece a perceber o cuidado de Deus sobre você. Vamos para Êxodo 16? Êxodo 16, versículo 2. Vou até tomar água, que esse é longo. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para nos fazer morrer de fome toda essa multidão. Trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus queria ver o seguinte: eu quero ver se é mesmo o problema do sustento que faz com que você não caminhe. O problema, Deus, é que eu tenho necessidade. Deus vai tirar a tua necessidade. E daí, o que você vai fazer com a tua fé? Como é que você vai se comportar?
Será que rico você vai ser melhor do que pobre, espiritualmente? Será que sem necessidades materiais você vai ser melhor do que com necessidades materiais? Com tanto convite que vai surgir? Tanta primeira classe, jato particular que você pode ir daqui para Dubai qualquer sábado, qualquer segunda-feira com os amigos, festar. Qualquer iate que você possa entrar segunda e só voltar no mês depois. Será que a nossa vida vai ser melhor mesmo ou não? Disse o Senhor a Moisés, verso 4, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso porei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Quero ver com pão se eles vão parar. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Só no sexto dia. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã, cedo, verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava e toda a comunidade, todos olharam na direção do deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento e disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou, foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor, assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Veja que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso o 6º dia ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Graças a Deus não era gosto de coentro. Disse Moisés, o Senhor ordenou. Você vê se esse coentro é bom? Se fosse, e o gosto ia ser de coentro, mas o gosto é de bolo de mel. Disse Moisés,
o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam pão que eu lhes dei no deserto, quando o tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Deus cuida da gente. Olha Êxodo 17. Verso 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando em um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se com Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: porque se queixam a mim, porque põe o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então o povo estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão uma vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no Monte Horebe. Bata na rocha e ela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Chamou aquele lugar Massa e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Números capítulo 11, versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Sabe o que significa aí? Isso. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Sabe o que significa isso? São as companhias daqueles que não carregam os mesmos princípios espirituais seus. Que você fica recebendo conselho e você fica ouvindo eles, e eles estão falando miséria, e você está recebendo a miséria. E ao invés de você crescer, você diminui. O texto da ARC, da Almeida Revista e Corrigida, chama de mistura. Uma mistura subiu com eles do Egito. Eles não tinham nada que levar ninguém. Deus tinha dito: vocês vão sair, só é o povo de Israel, e não era ninguém. Deixa eu dizer para você, existem alguns lugares espirituais que Deus vai levar você, que ninguém é digno. Que a mistura, que quem não compartilha da mesma graça e da fé, não pode estar tão perto do teu coração, para que ele não estrague o que Deus está estabelecendo para a tua vida. Tome cuidado. Quem você está ouvindo? Com quem você está andando? De quem nós recebemos conselhos? Tome cuidado. Ah, mas é o psicólogo. Bota o psicólogo na Bíblia e vê se ele passa. Ah, mas é a minha terapeuta. Bota ela na Bíblia e vê se a sua terapeuta passa. Ah, mas é o coach cheio de sucesso. Problema do coach, do sucesso dele. Vamos ver se a palavra de Deus é aquilo que está conduzindo a nossa vida. E eu não estou falando mal de terapia, tá? Faça terapia para você não ficar doido. Ou para você curar suas loucuras. Eu mesmo indico para as pessoas. Mas bota o terapeuta, na palavra. Você não precisa dizer nada para ele, mas você ouça e vai na palavra. Deixa eu ver se esse cara... Deixa eu ver se essa ciência aí está de acordo com a ciência de Deus. Se esse cientista das emoções estiver de acordo, glória a Deus.
Pega o que é bom, elimina o que é mal. Sobretudo, guarde a palavra. Verso 5, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como a semente de coentro que tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e moía num moinho manual e o socava num pilão e depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Cada paladar diferente, né? Moisés estava falando do pão de mel, agora aqui Moisés está falando de uma outra percepção. O paladar dele mudou. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um a entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Pois foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Porque acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Porque pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega o recém-nascido para levá-los à terra que prometeste sob juramento de seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, e leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne para vocês e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600 mil homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Até Moisés está duvidando do cuidado. Será que haveria suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitando o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Um Deus que cuida é um Deus que tem resposta e solução para a sua promessa e para o seu cuidado. Depois disso, verso 31, agora vamos pular para o verso 31. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, 3 côvados, espalhando-os em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele os feriu com praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Cuidado. Essa ansiedade pode ser a gula que te faz duvidar do cuidado. Números 12, verso 1. Miriam e Arã começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora,
Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna e numa nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele lhes disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me revelou, e a ele me revelo em visões e em sonhos e falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que me tentaram, ou por que me temeram? Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como de neve. E Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido o rosto, então ela estaria envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram para Ezerote e acamparam no deserto de Parã. E vamos para a última leitura desse terceiro ponto. Números 14, versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se repousará ou se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Sabe o que Deus está querendo falar com a gente aqui nesse monte de versículo que a gente leu? E está na hora de você, está na hora de eu perceber de uma vez por todas e com toda a minha vida que Deus está cuidando de mim. E não é por uma declaração religiosa, mas é por um posicionamento. Não é só por vir na igreja e eu declaro, Senhor, que o Senhor cuida. Não. É não ser dominado pela ansiedade. Sabe essa palpitação que você tem? Está na hora de você aquietar seu coração. A vida não é fácil. Sim, não é. Mas a gente tem um Deus que é sobre todo. A gente serve a um Deus poderoso. E está na hora da gente se aquietar nesse Deus que é grande. Está na hora de você sossegar e descansar num Deus que é grande. Por que você está angustiado? Por que você está... Para, se aquieta. Deus está trabalhando por você. Enquanto você estiver desatento, ansioso, a sua percepção do cuidado de Deus vai embora. Vai ser como Israel. Olha quantas passagens, olha quantos milagres e olha quanta insistência desse povo em achar que Deus não está fazendo nada, em achar que eles estão sozinhos, em achar que eles são um acidente de percurso, em achar que é um problema o que está acontecendo e não que é uma solução de Deus o que está acontecendo. Pare de pensar que existe problema e comece a ver que há uma solução de Deus no que você está vivendo hoje. Em quarto e último lugar, o real cuidado de Deus é nos dar um coração alinhado ao dele. Um coração alinhado ao de Deus. Olha o versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. A quem o Pai dá o reino, Deus o que ele faz? Alinha o coração. Deus não dá reino. Não tem como você estar totalmente de posse do reino e o coração totalmente desvirtuado daquilo que é o reino. Quer o reino? Faça uma análise do coração.
para ver se você tem o reino ou não. O reino não é um anel que você vai comprar na Conde de Sarzedas, lá em São Paulo, na Rua dos Evangélicos. O reino não é um papel, não é um óleo ungido de Israel. Um pouco de água do Jordão. Não. O reino é um poder que Deus te deu. E quando Deus te deu esse poder, Deus também deu o poder de você alinhar o seu coração com esse reino. Porque não combina você dizer, tenho o reino, estou de posse do reino, e está com um coração muito distante daquilo que é o Senhor. Está com as ações, com as atitudes, com a vida, com os pensamentos, com tudo muito distante. O real cuidado de Deus é dar a gente um coração alinhado ao dele. E aí, vamos lá. Verso 32, né? O Pai dar o reino a vocês. Verso 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o tesouro, o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde é que está o seu coração? Que tesouro que está o seu coração? É pelo que mesmo que você tem chorado? É pelo que mesmo que a gente tem se angustiado, que a gente tem chorado? É por mais de Deus ou é por mais para nós? É por mais de Deus ou é por mais realização, satisfação? A nossa inquietação se dá pela perspectiva terrena. A nossa inquietação se dá pela perspectiva terrena em que nosso coração é submetido. Ao que o seu coração se submete, aí está. Se a sua vida estará inquieta ou não. Se o seu coração se submete ao reino, aos princípios do que Jesus está dizendo, o seu coração não tem inquietação, tem paz. Agora, se o seu coração está submetido às tuas coisas, às coisas deste mundo, dessa vida, está chovendo inquietação aí. Por que você está inquieto? A resposta está aqui, porque você está cheio de perspectivas, de expectativas no terreno. E Deus quer te dar paz, quer colocar o seu coração descansado nele, por aquilo que ele conquistou, que você não tinha capacidade de conquistar, deu o que você não tinha condições de comprar. Ele já deu, o reino é teu, o reino é nosso. E o que você vai fazer? Vai esperar se dá certo ou não essa sacada de conquistar pelas próprias forças o reino dessa terra aqui? Dizendo assim, quando der certo o reino dessa terra aqui, aí eu vou te servir melhor, Deus. Aí eu vou distribuir. Sabe por que eu quero juntar, Deus? Porque eu quero dar muito para as pessoas. Você não tem coragem de dar o pouco que você tem. Você acha que você vai dar muito. Se eu não tiver coragem de dar $20 na missão, você acha que mesmo que eu vou dar $10.000 na missão? Você acha mesmo? Está de brincadeira. É no pouco que Deus conhece o nosso coração. É no pouco que Deus prova o nosso coração. Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar, diz o Senhor. É a fidelidade do pouco, é o prazer no pouco, é o descansar no pouco. E para de olhar o pouco na perspectiva humana. Começa a olhar o pouco de quem tem tudo, de quem está envolvido pelo reino. Porque pode te faltar, pode ser que falte hoje uma revelação para você de 3 dígitos positivos na tua conta bancária, mas não vai faltar a revelação dos céus para a tua vida, de riquezas que Deus tem para a tua vida.
Pode até ser que você olhe lá o teu saldo bancário e seja uma lástima. Mas você pode fechar os olhos de noite e ver Deus mostrando riquezas e glórias para a tua vida, para a tua família, para o teu futuro. Deus está, Deus cuida de nós. A tua riqueza, a minha riqueza não está aqui. Não faça bolsa que estraga aqui. Ajunte tesouro lá. Não perca a tua vida com o que é daqui apenas. Sabe, se você... A gente às vezes está, né, corre para cá, corre para lá, e a gente fala, meu Deus, eu preciso parar com alguma coisa. Sabe o que a gente escolhe? Ao invés da gente escolher reduzir as coisas da terra, a gente reduz as do céu. Inverte um pouco. Tira o pé das coisas da terra e mete o pé nas coisas do céu. Acelera nas coisas espirituais, acelera no que Deus está propondo para você. Não espera chegar no final, porque sabe, no final vai ser esmola. Deus não quer, Deus não precisa. Deus espera que a gente dê nesse tempo. Não adianta muito fazer no final com o que sobra. Algumas semanas atrás, a Ruth Gottesman, uma mulher de 94 anos de idade, numa universidade, num dos bairros mais pobres dos Estados Unidos, no Bronx. E essa universidade, ela faz parte do conselho da universidade. E ela pagou a mensalidade ou o curso inteiro dos alunos que já estão matriculados na universidade toda. Ela doou mais de $1 bilhão para aquela instituição. E eu estava lendo sobre o que ela fez e sobre um pouco sobre a vida dela. E ela é viúva de um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Um homem muito famoso aqui nos Estados Unidos, bilionário. E aí perguntaram para ela, você fez o que fez? E aí? Ela disse, olha, eu tive instruções, meu marido falou para eu fazer aquilo que eu achava certo fazer. E eu fiz. E eu fiquei perguntando, por que essa mulher não doou antes? Por que ela esperou tanto tempo? É porque quem coordenava antes era o marido. E a perspectiva do coração do marido era essa. Era fazer para si. E ele morre, mas não tem coragem de tomar uma atitude. E a herdeira precisa assumir para dizer, vou investir no futuro de jovens, no futuro de pessoas que vão salvar vidas. E ela faz esta doação de $1 bilhão, pagando a universidade desses jovens. Onde é que está o teu coração? Onde é que está o nosso coração? Ou a gente coloca o coração no céu e descansa e vive as grandezas do Senhor como aquele que já recebeu o reino, ou a gente vai ficar correndo atrás de, sabe, de coisas que jamais vão ser respondidas. Porque você vai conquistar uma coisa, vai surgir 10 para você conquistar de novo. E aí você vai em busca das 10. E aí conquista as 10, aparece mais 20. E aí o negócio sabe, é um saco sem fundo, é um horizonte sem fim. Agora aquele que entesoura em Deus, consegue enxergar, consegue ter paz, consegue viver na bênção do Senhor. Deus está trabalhando por você. Sabe, uma das provas que Deus está trabalhando por nós
é estar falando conosco do jeito que está falando nesse tempo. É nos chacoalhar as nossas estruturas espirituais e dizer: voltem-se para aquilo que eu quero. E não se percam naquilo que o mundo está empurrando vocês a se perder. Deixa eu orar com você. Vou pedir que você se levante. O Senhor vai trabalhar para vocês. Vocês vão ficar em paz. Disse Moisés naquele cenário da travessia do Mar Vermelho. Deus está trabalhando. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e que você comece a dizer: Deus, me revela hoje as grandezas do Senhor. Eu não quero mais ver os prejuízos, os nãos, as portas da negativa. Eu não quero mais enxergar aquilo que é incerteza. Eu quero enxergar as tuas certezas, Deus. Fale com o Pai hoje. Consagre, entregue-se, renda-se. Deixe o Espírito Santo te envolver na visão do céu, para que você saia daqui hoje inteiramente mergulhado, abençoado, submerso nessa poderosa visão do céu, que é o fato de que o reino já está conosco, já nos foi entregue. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Nós te bendizemos por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor já conquistou para nós. E a gente conclui esta noite agradecidos, porque o reino é nosso. Nós o tomamos, nós nos posicionamos, porque o reino não é conquistado por algo que a gente faça, mas ele é, Senhor, tomado quando a gente se posiciona, e a gente se posiciona na tua dependência, no descansar no Senhor, no esperar no Senhor, no repousar no Senhor, Pai, nesta noite. Nós contemplamos o Senhor como nuvem que nos dá refresco quanto o sol que é tribulação e angústia. Nós nos aquecemos no fogo que aquece o nosso espírito, para que a frieza do mundo, para que a frieza do pecado, para que a frieza das coisas dessa terra e da carne não nos tome. Nós, Senhor, escolhemos nos aproximar da fogueira que é o Senhor, da tocha, da chama que é o teu Espírito. Nós nos escolhemos, nós nos decidimos nos posicionar assim, Pai. Nós não vamos murmurar, nós vamos festejar com o que o Senhor nos deu. Bendito seja o teu nome, o Senhor está cuidando de nós. Senhor, a gente não olha para a perspectiva do que não aconteceu, a gente olha na perspectiva do que o Senhor já fez. O grandes coisas fez o Senhor por nós, a gente está alegre por isso. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, nós declaramos hoje à noite, nós declaramos que o Senhor é um Deus que socorre, o Senhor é um Deus que ajuda, o Senhor é um Deus que manifesta, um Deus que age, Senhor, no nosso interior, naquilo que a gente não pode fazer, naquilo que a gente não pode executar. Em nome de Jesus, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Glorificamos o teu nome.